Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre caixa de som, né? Eu vou falar, na verdade, sobre as vantagens da caixa do tipo Line Array, né? Que é a caixa que a gente fabrica. Antes de dizer o que é importante falar que basicamente existem dois tipos de caixas de som. Caixa Line, né? Aqui nessa imagem é um exemplo de caixa Line. E caixas do tipo fonte pontual. Aqui nessa imagem é um exemplo de caixa do tipo fonte pontual. Né? Porque existem dois tipos de fontes propagadoras de som, a fonte pontual e a fonte em linha. Né? No mundo real, a fonte em linha ela é criada a partir de um arranjo, né, de fontes pontuais. Então, cada alto-falante desse aqui, isso aqui é uma caixa Line com 16 alto-falantes de 2 polegadas, cada alto-falante desse aqui é uma fonte pontual. Então, aqui, esse arranjo vertical de alto-falantes cria-se uma fonte em linha, né? Por isso que se chama Line essa caixa. Então, a Line Array nada mais é do que um arranjo, né? Um empilhamento de fontes pontuais. Então, basicamente, a caixa do tipo Line Array é isso. Né? A caixa do tipo fonte pontual ela pode ter um único alto-falante full range que joga ali o grave e o médio agudo, ou ela pode ser multivia, né, como no exemplo dessa aqui que é 2 vias, onde uma via joga o grave, outra via joga o médio, outra via joga o agudo, né? Mas enfim o som está vindo de um único ponto, certo? Então essa aqui é uma caixa do tipo fonte pontual e essa aqui é uma caixa do tipo Line Array, né? A caixa do tipo fonte pontual ela propaga a onda de forma esférica, como você imaginar um balão saindo ali do alto-falante que vai ser disperso dentro do ambiente de forma omnidirecional para todas as direções. E enquanto a caixa Line ela tem uma dispersão cilíndrica, né? Como você imaginar um cilindro saindo da caixa e se expandindo somente na horizontal, certo? Imagina uma garrafa que só se expande na horizontal e na vertical ela sempre fica da mesma altura. Isso seria a forma de onda cilíndrica, né, da caixa do tipo Line. Né? Agora, essa diferença de arquitetura traz algumas vantagens, traz diferenças, né, para a inteligibilidade. Então vamos lá. Aqui essa imagem. Né? Aqui a gente tem uma caixa Line, aqui é o som em amarelo, aqui é o público, né, os pontinhos de exclamação, onde o público está expressando o que está entendendo. Né? A caixa Line, por ela ter essa dispersão aí cilíndrica, ela joga o som na vertical como se fosse um laser, focado só na altura da caixa, certo? Já a caixa do tipo fonte pontual, ela tem uma dispersão que tende a ser omnidirecional, né? Mais especificamente, né, para as caixas, né, comum no mercado, mais especificamente elas têm uma dispersão cônica, né, como se fosse um cone ali, né, saindo da caixa. E o problema, né, da caixa do tipo fonte pontual é que ela espalha muito som dentro do ambiente. Aí você entra no primeiro ponto, que a inteligibilidade ela depende do teu campo reverberante. Quanto menos reflexo, né? Quanto menos reflexo, menos reverberação você tem no ambiente, melhor a inteligibilidade. Então, nesse caso, como a caixa Line ela vai estar estimulando mais a superfície reflexiva, porque quando o som bate numa superfície reflexiva, o que acontece? Ele é refletido pela superfície reflexiva. Então, como a caixa do tipo fonte pontual, né, essa aqui, ela está espalhando mais sons no ambiente, está jogando mais som no teto, está criando mais reflexo, consequentemente, você vai ter uma inteligibilidade pior do que uma caixa do tipo Line que não está estimulando a superfície reflexiva, né? Pelo menos não no mesmo nível da caixa do tipo fonte pontual. Então, por isso que a caixa Line é melhor para inteligibilidade. Inclusive, a caixa Line é padrão, né, da indústria, digamos assim, né, para sonorização de ambientes reflexivos. Bom, continuando, uma coisa que é importante eu falar que eu acabei esquecendo aí na primeira parte é que sempre que eu recomendo as caixas Line, os irmãos percebe que eu recomendo que a caixa seja instalada no máximo 1,65 m de altura. Geralmente a caixa começando aí 1,60 m, 1,65 m. Por quê? Imagina o seguinte, se essa caixa Line aqui tivesse sido instalada no alto, o som aqui em amarelo tinha passado por cima do público. Porque a caixa Line ela tem esse detalhe físico, a dispersão na vertical dela
é estreito, né? Quase que é da altura da caixa, né? Que vai trazer o benefício, né? De menos reflexão. Mas tem esse detalhe, tem que saber trabalhar. Vai usar a caixa line? Tem que ser posta no baixo. Ah, mas na minha igreja eles não aceitam, a caixa tem que estar aí no mínimo a 2,5 metros de altura, então não instala a caixa line, né? Instala a caixa normal mesmo, né? Caixa line, se for trabalhar com caixa line, melhor tipo de caixa para ambiente reverberante, sem dúvida, né? Mas tem que saber trabalhar com a altura delas também. Agora, indo aqui para... Quero falar mais um pouco sobre o detalhe aí da dispersão das caixas line. Aqui a gente está com o software Easy, que é um software de predição acústica, né? Onde a gente desenha a geometria do ambiente, define o NRC dos materiais desse ambiente, né? O NRC é o coeficiente, né, de absorção, né? A gente insere as caixas de som dentro daquele ambiente, né, nos locais que a gente quer, angula elas corretamente. Nessas caixas de som, o fabricante ele fornece um conjunto de dados chamado balão de atenuação, que é um conjunto de dados, geralmente eles medem com um aparelho robótico chamado, um aparelho da Clipel NFS, que ele faz centenas de medições ali ao redor da caixa. São centenas de medições ao redor da caixa, né, seguindo ali o formato de uma esfera, né? Então ele cria ali esse chamado balão de atenuação a partir desses dados. Então, como a gente tem a geometria real, o coeficiente de absorção dos materiais real, né, e também um conjunto de medições reais, a correlação entre o simulado e o mundo real, né, é bastante boa, né? Então, sempre que os irmãos pedirem algum projeto para a gente sobre caixas line, né, eu vou estar fazendo, né, projeto nesse padrão, né, para os irmãos. A gente faz a modelagem da geometria da igreja, define os materiais da superfície, né, insere as caixas e faz aí as simulações, né? No caso, eu fabrico caixas line, né? E as minhas caixas, por usar alto-falantes do mesmo tamanho e tal, então a dispersão horizontal e vertical é compatível, entendeu? Ou seja, a arquitetura em si da caixa é a mesma, ela vai dispersar o som da mesma forma, que é o que importa para nós, né? Então aqui, a gente tem aqui uma igreja com 8 caixas, aqui na parede, isso aqui são as caixas line. Aqui está o desenho aqui da caixa line, né? Aqui em vermelho aqui o som saindo dela. Essa caixa line é a JBL-CBT100, né? A JBL disponibiliza o balão de atenuação da JBL-CBT100 para o Easy, né? O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar a cobertura dessa caixa. Aqui em vermelho, essa demarcação em vermelho, é a cobertura em 3 dB dessa caixa, ou seja, para todo mundo que estiver dentro dessa região aqui em vermelho, o som vai variar apenas 3 dB. Se a gente olhar por cima, a gente vê que na horizontal, aqui está a caixa, certo? A gente vê que na horizontal a dispersão ela é muito ampla, tá vendo? E se a gente olhar aqui na vertical, desculpa, se a gente observar aqui na vertical, a dispersão ela é bem estreita, né? É aquele detalhe, né? Dispersão na vertical bastante estreita. Aí, ó. Na horizontal bastante estreita e na vertical, na horizontal bastante ampla e na vertical bastante estreita. Bom, se a gente mudar, eu vou mudar aqui essa caixa line para uma caixa do tipo fonte pontual. No caso, a caixa que eu vou selecionar aqui é a JBL Control One, que é exatamente essa caixa aqui, né? A JBL também disponibiliza um conjunto de medições para essa caixa. O que a gente observa? Tá vendo aqui na parede lateral o tanto de som que ela jogou na parede lateral? A line não estava jogando esse som aí na parede lateral. Vou voltar aqui para a line, quer ver? Olha lá, a line não estava jogando esse som aí na parede lateral. Já a caixa do tipo fonte pontual está jogando bastante som ali na parede lateral. Se a gente observar aqui a dispersão horizontal da caixa fonte pontual, aqui está a caixa, não é tão ampla quanto a da caixa line. Quer ver? Ó, só para ver bem, fique sabendo o conceito, aqui está a line, o tanto que a dispersão dela é bem mais estreita que a da fonte pontual. E a fonte pontual, obviamente, na vertical ela é bem mais ampla, né? Por isso está jogando aí som, né? Bastante som na parede lateral, né?
Então essa aí é a diferença entre uma caixa do tipo fonte pontual e uma caixa do tipo line, né? A caixa line vai criar muito menos reflexo do que a caixa fonte pontual. Agora se a gente olhar aqui, vamos olhar aqui deixa eu alterar essas caixas para fonte pontual, todas elas. Deixa eu salvar. Vamos observar aqui os reflexos. Vamos observar aqui o traçado de raio, né? Para a gente estar vendo os reflexos. Aqui a gente vai olhar todos os reflexos que sejam atenuados em menos de 20 decibéis. Só para a gente ver a quantidade de reflexos que a caixa está criando aí dentro do ambiente. Deixa eu selecionar aqui as caixas de som. Ó, aqui tá. Observa bem essa imagem. Tá vendo? Aqui são as caixas fonte pontual, elas criam bastante reflexo, né, atenuado em 20 decibéis, né, dentro do ambiente. Agora eu vou catar e vou colocar aqui as caixas line. Mesma configuração. Agora vamos ver a forma dos reflexos que a Line criou. Se vamos voltar ao vídeo aí, na imagem vai ver que a caixa Line criou bem menos reflexo, né, espalhou bem menos reflexo do que a caixa do tipo fonte pontual, né? Então basicamente sobre caixa Line é isso aí. Tem alguns conceitos, né, mais avançados, mas em um primeiro momento, né, de forma mais simplificada, o que a gente vai mostrar é só isso aí, né, que é para fixar bem esse conceito de que a caixa Line é melhor para inteligibilidade porque ela cria bem menos reflexo dentro do ambiente e também cobre melhor, né, ali os cantinhos por causa da dispersão na horizontal dela que é mais ampla.